Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com SEAC. Nesse momento hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Bom, quando a gente fala de morte, quando a gente pensa em vida pós-morte, surge um monte de perguntas, naturalmente. A dúvida ou o que seja, o que acontece com o espírito depois que o corpo morre? Existe céu, existe inferno? Deus castiga eternamente? O sofrimento espiritual tem fim? Nesse capítulo, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai procurar responder essas perguntas, essas questões, de uma forma, como sempre, racional, moral e consoladora. Em vez de punições eternas, o Espiritismo ensina que cada espírito vive as consequências de suas próprias escolhas, mas sempre com oportunidade, aprendizado, arrependimento e evolução. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho, vamos entender esses principais ensinamentos desse capítulo de uma maneira muito simples, organizada e fácil também, principalmente para quem está começando a estudar a doutrina espírita. Então, vamos lá. O que o Espiritismo ensina sobre as penas futuras? Bom, quando a gente fala desse tema, a gente precisa entender o que são penas futuras. O Espiritismo se refere a isso como sendo os sofrimentos ou as dificuldades que o espírito pode experimentar após a morte do corpo físico. Mas Kardec também faz uma diferença importante. Quando a gente fala de penas, essas penas não são castigos impostos por um Deus vingativo, Elas são consequências naturais das nossas atitudes e escolhas, feitas por nós mesmos, ou seja, pelo próprio espírito. Trocando isso em miúdo, significa que cada pessoa constrói aos poucos a sua própria felicidade, o seu próprio sofrimento espiritual. Então, ação e reação, cada escolha vai gerar uma consequência. Então, já sabemos o que são penas futuras, agora, e essa ideia de penas eternas? Kardec também vai analisar esse conceito tradicional do inferno eterno, ou seja, durante muito tempo, muitas religiões ensinaram que as almas seriam condenadas para sempre, sofrendo eternamente, sem chance de recuperação. E o Espiritismo sempre questiona essa ideia. Ele questiona por quê? Se Deus é visto como sendo infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, aí Kardec questiona como que um Deus perfeito aplicaria um sofrimento infinito por erros cometidos em uma passagem tão limitada aqui na Terra, uma vida tão curta aqui na Terra. Então, para o Espiritismo, isso não é compatível com a justiça divina. Outra questão também que a gente sempre faz é assim, depois que eu desencarnar eu vou virar anjo, Que a gente fala, depois que morreu, era uma pessoa tão boa. Um ponto importante que esse capítulo nos mostra é o seguinte: a morte do corpo não vai transformar instantaneamente o espírito, não vai mudar, não vai ter nenhuma mudança instantânea da alma. Ou seja, quando desencarna, o espírito continua sendo continua sendo aquilo que ele cultivou durante a sua passagem em terra, durante a sua vida. Ou seja, ele vai continuar levando consigo, trazendo para nós. Nós vamos continuar levando conosco nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos hábitos, nossas qualidades e, logicamente, também os nossos defeitos, Então, por isso, uma pessoa que viveu cheia de ódio, com egoísmo máximo, orgulho, apego exagerado às coisas materiais, ela vai continuar enfrentando as suas dificuldades após a morte. Ela vai ter as consequências dos seus atos. E da mesma maneira, uma pessoa que cultivou o amor, a bondade, a humildade, o equilíbrio, vai ter essa paz espiritual. Então, como sempre, tudo que eu planto, o plantio como se diz, o plantio é a minha escolha, só que a colheita é obrigatória. A colheita vai ser exatamente aquilo que eu plantei. Então, quando a gente fala desse sofrimento ou dessas dores pós-morte, o Espiritismo diz o seguinte: ele não acontece porque Deus deseja castigar alguém. O sofrimento vai nascer exatamente em função do nosso estado moral, o estado moral do nosso espírito. Por exemplo,
Um espírito pode sofrer porque sente remorso pelos erros cometidos, percebe o mal que causou, continua preso ao orgulho, à vaidade e permanece, também isso é muito forte, né, ligado aos nossos vícios e paixões materiais. Então, mais uma vez, esses efeitos é principalmente moral e emocional. Mas não se trata efetivamente de fogo físico ou torturas materiais. Não, longe disso, longe disso. Então, o que seria um inferno para o Espiritismo? Kardec explica que o inferno ele deve ser entendido de forma simbólica, né? Um verdadeiro inferno seria um estado de sofrimento íntimo, um sofrimento causado pelas nossas ações, como nós já falamos, pela nossa consciência, por nos afastar das leis divinas. E quanto mais inferiorizado moralmente estiver o espírito, né, maior vai ser sua angústia, maior vai ser a sua perturbação e maior vai ser o seu sofrimento íntimo. Quanto mais distante da lei do amor, do bem e da harmonia, mais o espírito vai sofrer, né? Então, quanto mais distante das leis divinas, mais distante nós sofreremos, mais intensamente nós sofreremos. Então, essas imagens antigas de fogo e tormento seriam só representações simbólicas dessa dor vivida, né, pelos espíritos inferiores. Então, é apenas um símbolo. E assim, o sofrimento não vem de um lugar criado para torturar. Como nós já dissemos lá no capítulo sobre inferno, o inferno, assim como o céu, não tem CEP, não tem endereço, ele não é um local físico. Todo esse sofrimento, toda essa tortura vai estar muito relativo na nossa consciência, ao nosso sofrimento íntimo, né? Então, ele vai nascer sempre da nossa condição espiritual e moral. E esse sofrimento também não é eterno, né? Então, dentro desse capítulo, né, ele vai ter algumas ideias que nos traz a mensagem de uma maneira muito consoladora. Nenhuma pena é eterna, todo espírito pode melhorar, todo espírito pode aprender, todo espírito pode evoluir. Aqui vale a pena, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente faça tudo errado, nós vamos melhorar, nós vamos aprender e nós vamos evoluir, tá? Então não adianta lutar contra, porque esse é o nosso objetivo. E a única coisa que nós vamos ganhar lutando contra essa melhoria, esse aprendizado e essa evolução é exatamente esse sofrimento. Só que vai chegar uma hora que o nosso espírito vai ficar cansado, ele vai ficar esgotado. E aí, nesse instante, nós vamos reconhecer os nossos erros, nós vamos nos arrepender sinceramente. A partir daí, nós vamos começar a mudar as nossas atitudes e vamos nos trabalhar cada vez mais pela nossa transformação. Com tudo isso, a consequência vai ser a prática do bem. Em outras palavras, nós vamos superar todas as nossas dificuldades espirituais. Mas para isso a gente precisa trilhar o caminho dessa evolução passo a passo, ele não é tudo de uma vez. Mas o importante nesse texto, o importante nessa mensagem é que existe esperança, existe sim um caminho, um final feliz para nós. Então, como nós dissemos que tudo tem uma etapa, tudo tem uma jornada, tudo tem um caminho a ser trilhado, faz parte de um processo. Kardec ensina que não é só se arrepender. Me arrependi dos meus erros, já estou salvo, já estou evoluído. Lembre-se, não é bem assim. Tudo ocorre em processo. E por ser um processo, ele vai ter etapas. A primeira é o arrependimento. Quando o espírito cansa de sofrer, quando o espírito está amargurado, cansado, ele vai falar, nossa, mas por que eu errei tanto? Aí eu vou começar a me arrepender. Eu vou dar o primeiro passo, arrependimento. Depois virá a expiação. O que é a expiação? Eu vou passar pelas consequências naturais dos meus erros. Eu errei, eu vou sofrer, eu vou passar pelas consequências desses meus atos, e isso vai gerar um aprendizado e um amadurecimento. E, por fim, a reparação, que é onde o espírito busca corrigir o mal praticado. Como que ele vai corrigir o mal praticado? Através do bem, através da sua transformação moral e da reconstrução daquilo que destruiu. Então, quando nós analisamos todo esse processo, nós vamos perceber que a justiça divina não é vingativa, né? Ela é educativa. Então, por exemplo, para resumir essa parte,
Se eu prejudico algumas pessoas através do egoísmo, eu vou ter que aprender a solidariedade. Então, no futuro, eu vou voltar onde eu vou precisar da ajuda de muitas pessoas, para depois eu corrigir, onde eu vou praticar também essa caridade e vou aprender através da prática no bem. Quem cultivou ódio vai aprender, vai ser obrigado a aprender amor e perdão, naturalmente. Assim ocorre a transformação espiritual. Então, causa e efeito. Sempre quando nós falamos, o plantio, eu posso escolher o meu plantio, mas a colheita vai ser sempre obrigatória. Então, esse capítulo ele também vai entender, ele vai nos ajudar a entender uma das leis mais importantes do Espiritismo, essa lei de causa e efeito. Então, se nós analisarmos na física que toda ação tem uma reação, toda causa vai ter um efeito. O egoísmo vai me gerar sofrimento. O ódio vai gerar desequilíbrio. A violência vai gerar dor. O amor vai gerar paz. A caridade vai produzir elevação. E a bondade vai nos aproximar cada vez mais da felicidade. Então, segundo o Espiritismo, esse universo moral ele funciona através das leis naturais, que são as leis divinas. E essas leis são tão precisas quanto as leis físicas, ao contrário, né? As leis divinas, as leis naturais vieram antes das leis físicas, né? Então, a gente só encarnado nós vamos dar valor às leis físicas, mas essas leis divinas elas funcionam perfeitamente. Então, cada espírito eu posso, como já disse, eu posso escolher aquilo que eu quero semear, mas a colheita vai ser obrigatória. Não por vingança divina, não, longe disso, mas porque o universo moral funciona através dessas leis naturais. É como uma consequência educativa. Nos capítulos atrás nós falamos sobre a Terra como hospital e escola. Ou seja, a nossa passagem aqui pela Terra ela tem um efeito terapêutico e um efeito educativo. E aqui nós estamos falando exatamente dessa condição educativa. A partir do momento que eu estou cansado de sofrer, que isso me machuca demais, o meu espírito fica cansado e eu vou aprender que trabalhar no mal não funciona, longe das leis divinas não funciona, e eu vou começar a seguir o caminho da luz, o caminho do progresso. Então, o espírito, né, nós vamos aprender pouco a pouco, através de cada uma dessas experiências que nós vivemos. Mas quando a gente fala de justiça, né, a gente está falando que a justiça divina é perfeita, mas qual que é a diferença da justiça humana e da justiça divina? Kardec, ele compara exatamente as limitações da justiça humana com a perfeição da justiça divina. A justiça humana, frequentemente, pune sem regenerar, condena sem compreender e muitas vezes erra. E a justiça divina? Ela conhece perfeitamente cada consciência. Ela vai considerar intenções e circunstâncias também. Ela vai respeitar o nosso livre-arbítrio e sempre vai oferecer meios de progresso. Por isso, nenhuma alma está perdida para sempre. Nós não vamos sofrer para sempre. Então, mais uma vez, como nós já falamos nos anteriores, o sofrimento como aprendizado. O Espiritismo, né, a dor não é vista como punição. Ela funciona como um instrumento de crescimento. As dificuldades vão nos ajudar cada vez mais a desenvolver a humildade, a valorizar o bem, a compreender os outros e a amadurecer moralmente. Por isso mesmo, os sofrimentos, né, têm a finalidade educativa. Então, quando a gente fala de felicidade, mas o que é a felicidade para os bons espíritos ou para os espíritos superiores? Quando os espíritos imperfeitos sofrem devido às suas próprias imperfeições, os espíritos, enquanto, né, os espíritos imperfeitos sofrem em função das suas imperfeições, os espíritos perfeitos, elevados, experimentam um estado de paz e de felicidade. E essa felicidade vai resultar da pureza moral, do desapego, do amor ao próximo, da consciência tranquila e da harmonia com as leis divinas. Portanto, céu e inferno são condições arbitrárias impostas para nós externamente, e o Espiritismo diz que são estados de consciência, e esses estados espirituais, esses estados de consciência, estão ligados à evolução moral de cada ser, de cada um de nós. Tá? Então, a grande mensagem desse capítulo é que, apesar do capítulo todo falar de um sofrimento espiritual, ele vai transmitir uma mensagem de responsabilidade e esperança muito forte.
Por que responsabilidade? Porque ele vai deixar claro que cada espírito vai construir o próprio destino através das suas escolhas. Da mesma maneira, ele vai trazer essa mensagem de esperança, porque ele vai deixar claro nesse capítulo, né, Kardec deixa claro que nenhum espírito está condenado eternamente. Todos os espíritos, sem exceção, quando eu falo é sem exceção mesmo, foram criados para evoluir, ou seja, o nosso destino final é a evolução. Mesmo para aqueles que hoje em dia estão em sofrimento mas sempre existe, né? Que eles acham que está tudo perdido. Não está tudo perdido. Sempre vai haver possibilidade de aprendizado, oportunidade de mudança e caminho de retorno ao bem. Vai depender só da gente. Embora esse processo é lento, lembra, ele é feito por etapas. A misericórdia divina vai nos acompanhar sempre, sempre, sempre nessa jornada divina. Sempre estaremos acompanhados por espíritos de luz, torcendo por nós. Então, como conclusão, né, Allan Kardec vai apresentar uma visão diferente da ideia tradicional de inferno e condição eterna. Ele vai apresentar que Deus não castiga eternamente, isso se chama justiça. Ou seja, eu não vou castigar você em função de erros cometidos numa vida tão pequena aqui na Terra. O sofrimento espiritual é consequência de nossas próprias imperfeições, ou seja, responsabilidade. Tudo que eu faço é responsabilidade minha. E eu vou colher aquilo que eu plantar. E também a gente não pode esquecer do progresso espiritual, ou seja, todo espírito tem a capacidade de evolução. Então, sempre teremos justiça, responsabilidade e evolução espiritual. Um outro ponto que é interessante é que a morte não encerra o processo de jornada da alma. Ou seja, a cada final de ciclo, a cada desencarne, nós vamos refletir juntamente com os espíritos de luz a nossa programação e o que vai ser feito futuramente. E nesses momentos, né, que nós vamos continuar através do aprendizado e evoluindo através dessas experiências e das escolhas que nós vamos realizar. Então, sempre poderemos nos arrepender, aprender, reparar os nossos erros e evoluir num passinho de cada vez. Então, a mensagem desse capítulo é muito simples e consoladora. Sempre existe oportunidade de transformação, aprendizado e recomeço. Né? Tem até a nossa canequinha aqui que tem uma frase do Chico, né? Se vocês podem ler, que diz o seguinte, ó, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Né? Então, Deus não condena eternamente, a justiça divina vai sempre educar, transformar e conduzir todos os seres, todos os seus espíritos, gradualmente em direção ao aperfeiçoamento espiritual. Então, uma mensagem de conclusão desse vídeo, né, é que no Espiritismo as penas futuras não representam condenação eterna, nem vingança divina, mas consequências naturais das escolhas humanas. Deus oferece continuamente oportunidades de crescimento e renovação, aprendizado e progresso. E cada espírito vai construir o seu destino através de seus pensamentos, palavras, ações, valores. E quanto mais o espírito aprende a viver no bem, mais se aproxima da verdadeira paz. Então, meus irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê um seu joinha para nós, se inscreva no nosso canal, passe essas mensagens aos seus amigos, ajudem-nos a divulgar a doutrina espírita, tá ok? A respeito das palestras, atividades da nossa casa, entrem nas nossas redes sociais, mande uma mensagem lá, um dos trabalhadores sempre vai responder. Se alguém precisar de fazer um atendimento fraterno, mande uma mensagem, que um dos trabalhadores sempre vai estar disponível para atendê-los, tá bom? Então, encerramos esse nosso capítulo de hoje, agradecendo sempre pela oportunidade recebida, pela oportunidade de podermos estar mais um dia conversando, estudando, aprendendo os ensinamentos de Deus, tirando Jesus dos livros e trazendo para o nosso dia a dia, trazendo o amor, tirando o amor dos livros e trazendo para os nossos corações, para as nossas mentes e mais do que isso, para as nossas ações. Que Deus, na sua infinita bondade, sempre nos acompanhe e guarde, que seus espíritos
mensageiros possam estar conosco, trazendo cada dia mais, cada dia melhor a sua imagem, para que a gente possa entender, transformá-la em ações e transformar na nossa jornada. Obrigado por esse capítulo e até a próxima.